Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao conteúdo da programação orientada a eventos. Vamos fazer uma introdução na linguagem Pascal para que vocês tomem familiaridade com a linguagem e a gente possa prosseguir. Mais uma vez peço para vocês curtirem o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e vamos lá. Introdução à linguagem Pascal. A linguagem Pascal é uma linguagem inicialmente estruturada, hoje ela tem suporte a objeto, que foi criada na década de 70, e o foco da criação dessa linguagem foi para fins acadêmicos. Depois ela se popularizou, se tornou uma linguagem comercial, foi muito utilizada na década de 90 e é a linguagem que a gente vai usar na nossa disciplina. Então, a gente, no decorrer dessa aula, vai ver uma introdução a essa linguagem para a gente entender como escrever o código corretamente. A estrutura de um programa em Pascal é essa mostrada no slide. Nós temos o program no nome do programa. Toda linha praticamente termina com ponto e vírgula, salvo algumas exceções que a gente vai ver. Temos o uses, as bibliotecas que a gente vai usar, const para constantes, type para me definir algum tipo, o var eu vou declarar as minhas variáveis. Depois nós temos ali uma diretiva de compilação, né? Sempre que a gente tem abre-chave com cifrão, eu tenho uma diretiva de compilação. Nesse caso dessa diretiva aqui, permite que eu use um arquivo de recurso para incorporar no executável, mas a gente não vai ver isso agora não. E temos o begin-end, onde eu vou colocar as instruções do meu programa. Comentários, a gente usa chaves para comentários longos e barra para comentários curtos. Aqui nós temos alguns tipos de variáveis, os principais deles, a variável lógica, que é do tipo boolean, inteiros nós temos bytes, small int, long int. Esses tipos aqui, a faixa de valores deles aqui pode mudar dependendo de algumas diretivas de compilações, mas no geral seria isso aqui. E quanto maior a faixa de valores, né, o long int, por exemplo, eu gasto 4 bytes em memória para me guardar uma variável long int. Já 1 byte eu gasto apenas 1 byte em memória, variável byte. Temos também o single, double e extended para valores com ponto flutuante. Temos alguns tipos textuais, o char para um único caractere, o string para um texto mais longo. Aqui também tem algumas diretivas de compilações para esses strings também, mas a gente vai trabalhar mais com string mesmo, não vamos focar nesses outros não. Então, para a gente declarar variáveis, eu coloco o nome da variável, dois pontos, o tipo. Se eu tiver mais de uma variável com o mesmo tipo, eu posso separar elas por vírgula, né? E para me atribuir valores nessas variáveis, eu coloco dois pontos igual. Então, aqui nós temos um exemplo com algumas variáveis e aqui embaixo atribuindo alguns valores para eles. No caso do ASCII, a gente pode colocar jogo da velha e o código ASCII que eu quero inserir naquela variável char. Entrada e saída de dados. Se a gente for trabalhar na linha de comando, tem algumas funções específicas para trabalhar com a linha de comando, escrever na tela, ler o que o usuário digita na tela, só que a gente não vai trabalhar com a linha de comando, a gente vai trabalhar direto com a interface gráfica. Então nós vamos usar o input box para mim receber dados, informação do usuário, e o show message para mim mostrar mensagens para o usuário. Então aqui nós temos um exemplo bem simples, bem parecido com aquele Olá Mundo que a gente fez na aula anterior. Qual que é a diferença? A diferença é que eu declarei uma variável string, aí eu uso o input box para me perguntar ao usuário qual que é o nome dele, ele vai digitar nessa janelinha, e a hora que ele clicar em OK, eu der um Enter, eu vou receber o que ele digitou e colocar aqui na variável nome, e depois eu dou um Olá fulano, o nome da pessoa. Como que funcionam essas rotinas? O show message, ele recebe um string para mostrar na tela.
O input box, ele tem 3 parâmetros, um caption, o prompt e o default. O caption é o título da janelinha, o prompt é a pergunta que vai aparecer na janelinha. O default seria um valor padrão para a resposta, caso o usuário não preencha ou clique em cancelar, ele tem aquele valor padrão para a resposta. Além dessas duas, nós temos a rotina MessageDLG, abreviação de Message Dialog, que permite que eu envie mostre uma mensagem para o usuário, mas eu consigo personalizar os botões que vão aparecer nessa janela para o usuário responder. Então eu tenho o botão de sim, não, cancelar, abortar, e aí eu consigo saber qual botão que o usuário cansou com as constantes MR. Então aqui eu tenho MB de Message Button e MR de Message Response, ou Result, né? Message Result. Aqui nós temos um exemplo bem simples usando o MessageDLG. Eu mostrei uma mensagem para o usuário falando pressione um botão. Eu tenho o tipo também do MessageDLG, né? MT Warning, tem outros tipos. Normalmente a gente usa o Warning mesmo, que é de aviso. E aí, como eu quero mais de como podem ter vários botões, eu represento na forma de colchetes. Então, eu coloquei colchetes e os botões que eu quero que apareçam. No caso, eu coloquei todos, né? Esse último parâmetro aqui é um parâmetro de ajuda do sistema, que a gente não vai usar, então a gente coloca 0. E aí, dependendo do que o usuário apertou, eu coloco uma mensagem para ele aqui. Então, um exemplo bem simples para mostrar como que usa o MessageDLG. Conversão de tipos. O input box sempre retorna uma string, mas se eu precisar de um número, trabalhar com um número que o usuário vai digitar para mim, eu vou ter que converter essa string para um número. Existem as rotinas str to int ou str to float, que faz essa conversão para mim, mas se por acaso o usuário digitar um número inválido, vai dar erro. Então, tem uma rotina mais adequada, que é o val. Ele tenta converter a string digitada para um número. Se não conseguir converter, ele vai me dizer que teve um erro nessa conversão. Esse terceiro parâmetro do erro, ele vai receber um número diferente de 0. Se ele for 0, é porque deu certo a conversão. Já a conversão de string para número é bem mais simples. Eu posso usar o int do str, que não vai dar erro, né? Converter string para número. O float do str, o bool do str para converter para booleano. E tem várias outras rotinas de conversão na biblioteca sysutils. Aqui nós temos um exemplo com constantes, inclusive, e aí eu estou usando a conversão aqui, né, o int do str, para que eu tenha a largura, a altura e a área aqui de um retângulo, por exemplo, para calcular e mostrar na tela. Expressões aritméticas. No Pascal nós temos os operadores de adição, subtração, multiplicação, divisão. Divisão é resto de números inteiros, que seria o div e o mod. E o mais também pode ser usado para mim concatenar strings. Aqui nós temos um exemplo simples de algumas variáveis, algumas expressões. Algumas expressões estão comentadas, inclusive como exercício eu peço para vocês descomentarem, executarem e ver que erro que vai dar. Aqui vai dar erro de tipo, né, de inteiro. Se eu tentar jogar um número real dentro do inteiro, vai dar erro, porque são tipos diferentes e o tipo inteiro ele é um tipo mais restrito do que o real. Se eu tentar fazer o contrário, o inteiro dentro do real vai dar certo. Então, aqui executem e observem esses erros que vão acontecer. Aqui nós temos um exemplo de concatenação. Eu pergunto duas sílabas para o usuário, depois concateno e mostro a concatenação aqui. Aqui tem alguns exercícios interessantes, né? Criar um programa para calcular a área de um triângulo retângulo. Então, você vai ter que pedir para o usuário a base e a altura do triângulo retângulo. Ele vai digitar numa string, você vai ter que converter isso para número, para depois fazer a continha e mostrar o resultado. Aqui tem outro que é muito similar a esse, né? Receber o nome, nome do mês, sobrenome, montar um completo. Operadores relacionais. Temos os operadores de maior, maior igual, menor, menor igual, igualdade e diferente. Um operador diferente
Em muitas linguagens ele é uma exclamação igual. No Pascal ele é menor, maior. Quando eu faço uma comparação, o Pascal me retorna um valor booleano daquela comparação, true ou false. E aí eu posso, inclusive, atribuir o resultado de uma comparação em uma variável booleana. É o que a gente está fazendo nesse exemplo aqui. Ó. Faço uma comparação, coloco o resultado ali e depois mostro o valor dessa variável booleana. Expressões lógicas são criadas com... Eu posso combinar expressões lógicas usando variáveis lógicas, os literais, true e false, comparações. Posso usar também os conectivos AND, OR e NOT, que são o e, o ou e o não da lógica proposicional. Aqui nós temos um exemplo. Esse exemplo aqui, inclusive, ele usa as rotinas randomize e random, que são para gerar números aleatórios. Então, gera dois números inteiros aqui aleatórios, faça algumas comparações. Inclusive, quando você roda esse programa mais de uma vez, ele pode dar resultado diferente, porque são números aleatórios. Estruturas de seleção. Nós temos o if e o case. O if eu passo uma condição booleana, se for verdadeiro eu executo, e o case eu vou passar uma expressão ou uma variável e, de acordo com os valores dessa variável ou expressão, eu posso executar determinadas instruções. Aqui tem um exemplo, o formato de utilizar o if. Né? Então, if, uma expressão, then, e logo abaixo eu tenho uma instrução com ponto e vírgula. Aqui tem um exemplo de linha onde eu não pus o ponto e vírgula. Né? Por quê? Porque essa instrução, na verdade, é a continuação do if. Né? Se isso for verdade, então eu faço isso. Aqui tem um exemplo bem simples que eu peço para o professor informar a idade. Tento converter. Se o erro for diferente de zero, eu vou falar para o professor, ó, idade inválida. Eu estou usando o val aqui, né? Então ele faz isso para mim. Blocos de instruções em Pascal são delimitados pelo begin e o end. Então, no caso de um if que precisa fazer várias instruções, se a condição for verdadeira, eu tenho que colocar um begin e end. Nesse exemplo aqui a gente colocou 2 ou menos, então precisava do begin e end. Se eu não colocasse, somente a primeira linha que ia ficar condicionada no if. Nós temos também o if then else, né, que seria se isso for verdade você faz uma coisa, se não você faz essa outra coisa. Então aqui é um exemplo bem simples, onde eu pergunto a idade da pessoa e falo se a idade é válida ou inválida. Né? Se o erro for diferente de zero, inválida, senão ela é válida. Aqui temos um outro exemplo com if aninhado, que aí ele pergunta a idade da pessoa, ele verifica se essa idade é válida, depois ele verifica se a pessoa pode votar, se o voto é obrigatório, facultativo. Então, como exercício, implementem esse programa, vejam o funcionamento dele. Instrução case. O case, nesse exemplo aqui eu estou passando uma variável operação, que é do tipo string. Então, a pessoa vai digitar 2 números, vai digitar mais ou menos uma operação. Se ela digitar mais, eu vou somar. Se ela digitar menos, vou subtrair. Caso contrário, se ela digitar alguma outra coisa, eu tenho um else aqui no case que me permite tratar esse caso excepcional. Aí eu vou dizer que é uma operação inválida. Aqui tem um exercício também para validar os números digitados aqui, porque aqui eu estou usando diretamente o str do float, né? Se a pessoa digitar um número inválido, vai dar erro. Tem esse exercício. Aqui nós temos outro exemplo com case. Agora nós vamos utilizar faixa de valores nesse exemplo. Então, ó, tem uma variável nota que o usuário digitou. Se a nota for entre 0 e 49, o conceito é D. Se for entre 50 e 69, o conceito C. E assim por diante. Estruturas de repetição. Temos 3 estruturas de repetição em Pascal. O for, o while e o repeat. O for a gente usa quando a gente sabe quantas repetições vão ser necessárias. O while e o repeat normalmente é quando eu não sei quantas repetições vão ocorrer. E aí eu tenho uma condição de parada. No caso do while, essa condição de parada é no início, ele testa antes de executar. E no caso do repeat, essa condição de parada fica no fim. Ele executa, depois testa se precisa de parar.
Aqui nós temos um exemplo com for, bem simples. Eu peço para a pessoa informar um número e exibo uma sequência de números, né, do 0 até esse número que a pessoa digitou. No caso do for, por padrão, ele vai incrementar esse contador, que é uma variável inteira. Eu posso usar o for down to para decrementar esse contador. Aqui nós estamos usando o mais igual também, que é equivalente a 2 pontos igual a variável mais o x, né? Então, muitas linguagens de programação têm esse atalho, né, de somar um número a ela mesma, e aqui também funciona também para divisão, multiplicação e assim por diante. Aqui nós temos um exemplo com o while. O que esse exemplo faz? Eu vou somar números, eu peço para a pessoa informar números, se ela digitar 0 eu paro. Qual que é a diferença aqui? Esse programa funciona porque se eu somar 0 na minha soma não vai alterar o resultado, né? Porque o teste na verdade é feito antes. O mais adequado seria a gente usar o quê? Um repeat. O que o repeat faz? Ó, esse outro exemplo. A pessoa digita um número, aí eu testo se o número é válido, se ele for inválido eu paro. Eu vou somar enquanto a pessoa digitar um número válido. Se ela digitar uma letra, eu não vou conseguir converter e eu paro a soma aqui. Depois, no final, ainda tem um for aqui para mostrar a contagem. Na verdade, esse exemplo, o que ele faz? É um exemplo muito útil, né? Eu vou pedir um número para o usuário, enquanto ele estiver digitando errado, eu vou falar para ele, número inválido, digita de novo. A hora que ele digitar o número certo, eu prossigo com a execução do exemplo. Aqui nós temos um exemplo com laços de repetição alinhados, um for dentro do outro. Esse exemplo aqui, eu peço o número de elementos e mostro todas as combinações de elementos. Então, os dois laços de repetição começam do 1 até o número que a pessoa digitou. Nesse outro exemplo, eu peço para a pessoa digitar um número, mas eu vou mostrar os subconjuntos que tem ali dentro, né, de dois elementos. Então, eu não tenho repetição. Então, observem que no caso do segundo laço de repetição, o contador começa do número do laço de repetição anterior mais 1, para mim não ter número repetido. Aqui nós temos outras funções pré-definidas que podem ser úteis em diversos exemplos, em diversas situações aí no Pascal, o ABS para número absoluto, funções matemáticas principalmente. Aqui, continuando com essas funções matemáticas. E aqui nós temos as referências. Encerramos essa introdução ao Pascal. É muito importante que vocês refaçam os exemplos que tem aqui na aula para entender como está funcionando, praticar, para se familiarizar cada vez mais com a linguagem. Novamente agradeço a vocês por assistirem ao vídeo. Peço que curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Obrigado.